Bom, meus irmãos, nós vamos continuar o nosso período de meditação falando sobre os ensinos de Jesus, os ensinos do Mestre Jesus, porque realmente ele era um senhor mestre, né? E eu tenho falado um pouco sobre parábolas. É claro que a gente pode aprofundar e entrar em muitos detalhes em relação às parábolas. Mas, na semana passada, eu trouxe, o que eu creio ser, assim, o básico para a gente entender parábolas, né, que são comparações, são metáforas, são ilustrações que eram usadas e são ainda, né, usadas para a gente entender algo mais profundo. Então, eu falei um pouco sobre isso e hoje, continuando, eu quero falar sobre a parábola, que o título eu diria Vigiar com Fé e Esperança, mas é a parábola das 10 virgens, que todos nós ouvimos na escola dominical, né, todos nós que crescemos na igreja. E também ouvimos, tivemos o privilégio de ouvir muitas mensagens, algumas muito boas, mensagens sobre esta parábola, outras mensagens talvez nem tanto, mas sempre ajuda a acrescentar alguma coisa, né? E algo importante para entendermos em relação a parábolas é que as parábolas, elas não tinham a intenção de serem exatas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu já ouvi algumas mensagens até de pessoas que pegaram a parábola das 10 virgens, 5 tinham óleo extra nas suas lâmpadas, nas suas lamparinas, 5 não tinham. Ah, irmãos, a volta de Jesus, 50% da igreja será salva, 50% não será, por causa da parábola. Gente, não tem nada a ver. Parábola não é, ela não é, as parábolas não são, e todo o pensamento oriental da época, em especial, não era cartesiano, sabe aquela coisa 2 mais 2, 4? Não tinha essa intenção. A parábola era para dar uma ideia, era para inspirar, trazer uma lição para a gente, trazer um ensinamento e dar uma ideia, uma ilustração. Não quer dizer, não tente ficar achando um simbolismo para cada detalhe da parábola, senão você vai ficar pirado e vai ficar muito místico, né? Inventando, tentando achar algo que não tem ali, né? Simplesmente não foi a intenção de Jesus e nem dos antigos trazerem de uma forma, trazerem parábolas de uma forma exata. As parábolas não são doutrinas, não são leis, não são mandamentos, elas são ilustrações, né? Então, ok. Dito isto, lembrem, eu não vou ler na Bíblia, mas vocês lembram da parábola lá em Mateus 25, quando fala que 10 virgens, 10 jovens, 10 donzelas esperavam a chegada do noivo, né? Mas na hora H, elas não sabiam quando o noivo ia voltar, só que no momento que ele voltou, 5 estavam preparadas porque tinham óleo a mais nas suas lamparinas e 5 não tinham. E aquelas 5 que não tinham não puderam entrar na festa. Ok. Eh, Essa parábola, ela traz para nós uma ideia e também um princípio. Qual é? O entendimento de que ele vai voltar. Ele vai voltar, é só uma questão de tempo. Ninguém sabe quando, ninguém sabe dia, ninguém sabe hora, né? Já se tentou colocar data, não funciona. Eh, a gente vai ficando mais velho e a gente quer crer que Jesus está muito próximo de voltar. Mas nós não temos nenhuma garantia. E nós nem sabemos o que próximo significa no calendário de Deus, né? Jesus, quando estava aqui na terra, falou: olha, o dia e a hora só o Pai sabe, nem o Filho sabe. Então, naquele momento, pelo menos, nem Jesus sabia, né? E
Não sei, próximo é daqui a 1 ano? Próximo é daqui a 10? Próximo é daqui a 50? Próximo é... Não sabemos o que próximo, para alguém que é eterno como Deus é, 50 anos, 100 anos é como um dia, é como nada. Então a gente não tenta absolutamente colocar data, né? Soberania de Deus que determina isso. Mas ele vai voltar. E se ele não voltar, assim, voltar nos céus, né? Enquanto eu estiver aqui, com certeza está muito próximo dele voltar para mim, porque no momento que eu morrer, Jesus voltou. Jesus voltou para mim. Jesus voltou para todo mundo que morreu hoje, né? Quer seja para a perdição, né? Condenação, julgamento e perdição, quer seja para a salvação, né? O dia do julgamento o dirá, mas ele já voltou, né? Para um tanto de gente. Então, qual é o princípio? É que viva em fé à espera do noivo. Viva em fé. É necessário fé, porque vamos falar a verdade. Quando a gente vê tantas notícias e tantos acontecimentos ruins, né? E hoje a gente sabe de muita coisa, porque é fácil saber as notícias. Às vezes dá um desânimo. Então é aí que nós precisamos da fé. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, será que o ímpio vai ter a consequência da sua impiedade? Sabe como diz o salmista? Eu olhei para o ímpio e parecia que ele só florescia, que ele tava bonitão, saudável, aproveitando a boa vida. E eu quase me resvalaram os pés, ele fala. Quer dizer, eu quase que escorreguei, eu quase que caí ali, porque eu desanimei, eu perdi a fé naquele momento. Mas aí, no decorrer do salmo, a gente vai vendo que a fé é ativada novamente no interior do salmista. Se o salmista teve essa dúvida e esse momento de quase resvalarem os pés, imagina nós aqui, né, nesse mundo de hoje, de agora. Há momentos tão difíceis para nós que, de fato, nós precisamos estar ativando a fé dentro de nós, clamando a Deus, clamando ao Espírito Santo, para que a fé seja acesa e nós possamos esperar o noivo com óleo, né? O nosso interior carregado de óleo, para a gente dar conta de chegar até o final em vitória. Essa parábola de Jesus, se você observar bem, ela está em Mateus 25, né? Mas se você observar bem o contexto, você pode ler depois todo o capítulo de Mateus 24. Todo o capítulo de Mateus 24, ele é bem escatológico. Jesus está falando, tudo começa quando eles falam das pedras do templo, né? Do templo maravilhoso. Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra. E aí Jesus começa a discorrer uma série de acontecimentos e situações antecedendo a vinda do Filho do Homem. Então, é um capítulo todo. Jesus está falando do fim dos tempos. Ele está falando da volta dele. E aí entra no capítulo 25 e ele traz a parábola das 10 virgens. Gente, a Bíblia hoje ela é marcada por capítulos, versículos, mas originalmente os textos não tinham capítulos, não tinham versículos, era tudo emendado, era tudo junto. Então, às vezes a gente tem que o quê? Discernir para saber o que é acabou o capítulo X, o capítulo tal, o capítulo 24, mas lembra que não existia isso originalmente. Então, o 25 ele continua, ele está emendado, né? Ele faz parte desse ensinamento escatológico de Jesus. E ele usa o exemplo de um casamento judaico, obviamente, porque casamentos eram ocasiões festivas que aconteciam em todo lugar, em todo tempo, né? Mas voltando ali para a região e para
para a cultura judaica. Jesus está falando de um casamento típico judaico. Como era o casamento típico judaico naquela época? E ainda é assim em muitos lugares do Oriente. Na Índia é assim até hoje. O noivo sai da sua casa, da casa de seus pais, e vai com uma comitiva ao encontro da noiva, à casa da noiva. Ele era acompanhado, o noivo, né? Era acompanhado dos seus amigos, mas era acompanhado também das virgens que carregavam as tochas, né? A Bíblia fala lamparinas, provavelmente eram tochas. Então, essas virgens, essas damas de companhia, essas amigas da noiva, não sei muito bem, mas sei que eram as damas, as mulheres que acompanhavam o noivo, junto com todo o cortejo. Elas fariam o casamento acontecer, não no sentido de celebrar o casamento, mas elas eram parte daqueles que fariam a festa de casamento e toda a formalidade acontecer, indo junto com o noivo, cheio de fogo, né? Cheio de óleo ou de tochas, iluminando o caminho se fosse à noite, né? Ou se fosse durante o dia, dando uma ilustração de que, uma mensagem de que aquele caminho era iluminado para o início de uma nova família. E uma nova família sempre é uma nova família, sempre tem essa. Carrega fé. Fé que essa nova família vai dar certo, que ela vai ficar bem, que ela vai ter muitos filhos. Era assim que eles pensavam, né? Que serão férteis, terão muitos filhos, que prosperarão. Então, um casamento sempre era carregado, assim, ele acontecia em meio a muita fé, muita esperança, muita expectativa no futuro. Então, Jesus aproveitou esta imagem, esta estrutura do casamento, que era totalmente conhecida de todos os seus ouvintes, porque todo mundo ali participava de festas de casamento, todo mundo ali havia ou dado sua filha em casamento, ou seu filho, ou havia se casado, ou todo mundo ali estava conectado a casamento, de alguma forma. Então, Jesus usa esse exemplo, essa parábola, muito simples, porque todo mundo entenderia facilmente. E aí, toda a estrutura do casamento judaico. E ele faz uma história, uma história escatológica, de que ele, Jesus, o noivo, voltaria para restaurar o mundo, para restaurar todas as coisas, para transformar, para trazer de volta o jardim, né? Trazer de volta o jardim, ou nos levar de volta para o jardim, como queira. E no meio dessa lição escatológica e ao mesmo tempo carregada de esperança, porque ele usou casamento, ele não usou assim, o fim do mundo, vai ser. Ele fala de dores e coisas difíceis, sim, em Mateus 24, mas em Mateus 25 ele já traz um outro clima, ele traz um clima leve. Olha, mas será um casamento, é como um casamento, né? É como um casamento. E aí ele conta a história das virgens, né? Que eu parafraseei, tomei a liberdade de parafrasear e contar a mesma história do meu jeito. Para o quê? Para cativar os leitores. É para isso que Jesus contava as histórias, para cativar os ouvintes, né? Eu aqui vou tentar cativar aqueles que me veem, né? Que me escutam. E espero conseguir, não é muito fácil. Então, prepare aí o seu ouvido, acalma, que nós vamos ouvir a parábola. Desculpa, a parábola das 10 virgens. Ou seja,
Vigie, carregado de fé e de esperança, porque ele vai voltar. Um sábio do Oriente contou a história de um dia importante numa pequena cidade de um reinado nas montanhas, o dia D. O rei havia enviado seu filho para muito longe, com a promessa de que voltaria um dia para se casar e assumir o trono. Algumas jovens virgens foram escolhidas para serem as damas de honra do casamento, e sua única incumbência seria manter acesas e abastecidas as lâmpadas que iluminariam o caminho do noivo até o altar. Cada moça tinha uma lanterna que não poderia se apagar, e embora não soubessem o dia e a hora da chegada do noivo, haviam recebido claras instruções sobre os sinais indicativos do retorno do belo príncipe. O tempo passou, e a volta do filho do rei parecia algo distante. Será que ele realmente retornaria? As jovens caíram no sono aos pés dos pesados portões de madeira maciça. Mas eis que no meio da noite o vigia grita de cima das muralhas: "Toquem as trombetas! Lá vem o noivo!" Assustadas, as virgens observaram suas lanternas e, para o horror de 5 delas, a chama era fraquinha, pois o óleo estava no final. "Dá-nos um pouco do seu óleo!" clamaram apavoradas. Mas as outras damas não poderiam compartilhar o óleo ou não teriam condições de iluminar o caminho por onde passaria o honrado príncipe que chegaria para desposar a sua noiva e reinar com justiça naquele lugar. As jovens saíram correndo com suas lâmpadas apagadas, na esperança de encontrar óleo no vilarejo mais próximo e voltar a tempo. Porém, enquanto isso, o príncipe chegou. As que cuidaram de suas lâmpadas seguiram com o noivo o cortejo real, enquanto as desatentas, infelizmente, se perderam na escuridão e nunca mais puderam retornar. Vamos esperar o noivo com o nosso interior transbordante de óleo fresco, pois é certo que ele vai voltar. Então, como vocês viram, é uma história que vocês já conhecem, né? Falei nada de novo, falei nada diferente, simplesmente contei a parábola do meu jeito, como eu contaria nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, mas usando a mesma estrutura e as mesmas verdades que Jesus usou na parábola que ele contou 2000 anos atrás. Parábola é isso, é para a gente prestar atenção na história, fazer conexões, tirar lições para nós, observar se tem algo que temos que responder. Toda parábola nós temos que responder de alguma forma, ou com arrependimento, ou com ações de graça, ou com orações e súplicas por aquelas pessoas, aquelas noivas, né, que estão sem óleo, né, ou clamando ao Espírito Santo: "Encha-me do teu óleo, para que eu esteja pronta com a minha lanterna acesa no dia que o Senhor voltar." A parábola sempre exige algum tipo de resposta da nossa parte, né? Uma resposta pessoal. E o foco de Jesus qual era? Ninguém sabe quando será a sua volta. Por isso, gente, que a Bíblia fala que o justo viverá da fé. Só é possível
esperar essa volta se nós aguardarmos com fé, porque tudo ao nosso redor puxa para o contrário, puxa para apagar o óleo, apagar a nossa tocha, apagar o fogo do nosso coração, né? Tornar o solo do nosso interior seco e sem fertilidade alguma. Mas nós temos que ativar, ah, provocar o nosso coração, a nossa alma, para que o fogo, a chama, brote novamente quando ela houver sido apagada, né? Pelas circunstâncias ao nosso redor, pelo nosso próprio coração, é claro. Em Hebreus 11, quando fala sobre fé, diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Ele não sabia, ele não tinha garantias. Ele tinha a palavra de Deus? Tinha, mas a gente tem que entender que Abraão nem conhecia Deus direito naquela época, né? Ele poderia pensar, eu confundi, não foi Deus que falou, eu entendi errado, né? Ele poderia falar muitas coisas, mas ele partiu, e a fé tem sempre este elemento de não saber, mas andar atento e crer nas promessas. A gente não sabe muitas coisas, a gente sabe algumas. Por exemplo, Jó, lembre de Jó? Jó, ele teve muitos debates interior, ele teve muitos momentos em que ele duvidou, em que ele ficou atônito, em que ele ficou estarrecido, né? Que ele ficou chateado. Ele passou por uma série de fases assim. E ele faz perguntas a Deus, como nós às vezes fazemos. Eu faço perguntas a Deus. Às vezes ele responde, às vezes ele não responde. Pelo menos não responde as minhas perguntas, né? E andar com Deus tem momentos de incerteza. Eu sempre duvido um pouco daquelas pessoas que falam, não, eu sabia de tudo, eu tinha certeza absoluta. Gente, a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra muitos homens e mulheres que eles caminham em fé, mas eles têm seus momentos de incerteza, sim. Olha os Salmos, leia os Salmos para você ver, né? Eles têm momentos de incertezas, mas mesmo na incerteza, nós continuamos a caminhar. Eles continuaram e nós continuamos a caminhar, mesmo na incerteza. E aí, no caso de Jó, que fez tantas perguntas também a Deus, como que Deus responde a Jó? Deus responde fazendo mais perguntas ainda. E Deus não responde às perguntas de Jó, mas ele revela o suficiente. E Deus sempre revela o suficiente para nós, o suficiente para continuarmos caminhando, o suficiente para continuarmos em fé, o suficiente para continuarmos em vitória. Deus revela. O que Deus disse para Jó? E ele diz para nós também, que ele é o Senhor, que nós não temos que temer, que ele nos ama profundamente, que ele vai voltar um dia para nós, ele não vai nos abandonar, ele nunca nos abandonou. E ele nos admoesta que nós devemos, nos ensina que devemos andar com óleo nas nossas lamparinas, que nosso coração deve ser cheio da ação e da presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo também, o óleo também é uma representação do Espírito Santo, né? Por isso se fala do óleo da unção, né? Lá no Antigo Testamento e depois no Novo, o óleo da unção, o óleo em si, o óleo, nada é óleo só. Mas quando nós agimos em fé, nós oramos em fé, fazendo uso do óleo da unção, nós estamos acionando o Espírito Santo de forma não apenas intencional, mas dizendo para ele que nós cremos na ação, na intenção dele, no poder dele para nos alcançar, nos curar, nos abençoar e etc. Então, meus irmãos, não fique assustado. Fé sempre terá esse componente de não saber.
algumas coisas, ou muitas coisas. Ou talvez de saber algumas poucas coisas. E são essas coisas básicas e sólidas que nós sabemos, e delas nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, né? Por isso que nós devemos vigiar, assim como as virgens vigiaram, mas 5 vigiaram de forma, não de forma correta. Vigiaram, estavam lá, mas não estavam preparadas, né, para a festa do casamento. O óleo ali era importante porque tinha que manter as lanternas, as tochas acesas para iluminar o caminho do noivo, até o altar, ou até a casa da noiva, até onde ele iria desposar a sua esposa. Como vamos iluminar o caminho se não carregamos óleo, né? E vamos pensar nós aqui nesse mundo, antes de Jesus voltar. Como vamos iluminar se não carregamos óleo? Se não tem combustível em nós, o combustível do Espírito Santo? Como vamos ser a luz do mundo? A luz para este mundo sem óleo? Impossível. Então, o óleo é uma questão. Por isso as virgens se perderam, as 5, né? Se perderam, ficaram do lado de fora, não puderam entrar para a festa. Porque elas envergonharam, no caso da parábola, né, gente? Elas envergonharam o noivo e a festa do casamento, porque era para ter 10 moças, 10 damas de honra e depois só tinham 5. Cadê as outras? Ah, não se prepara. É como alguém que vai para um casamento, vai ser madrinha, vai ser dama de honra no casamento, aí não compra sapato, não compra roupa direito, aí chega lá no casamento com a roupa que você trabalhou durante o dia, né? Com o chinelinho, seu chinelinho lá de dedo. Você, não deu tempo de eu sair e comprar roupa, não deu tempo de eu comprar um calçado. Isso vai ser aceito como desculpa? Se você é madrinha no casamento, você já sabe disso há muito tempo, você já tinha que ter se preparado para aquele casamento. Para quê? Para honrar os noivos. Então é isso que a parábola está falando. Nós temos que honrar Jesus, que vai desposar a sua noiva. E claro que nós somos noiva também, né? A parábola tem essa capacidade, ela se desdobra porque é uma história ilustrativa e não uma equação matemática. Então, nós somos a noiva, nós estamos esperando sermos desposadas por Jesus, né? E o corpo de Cristo, a igreja. Mas aqui também nós somos também essas damas, esses acompanhantes do noivo, e nós temos que estar preparados para fazer a festa do casamento, para alegrar a festa do casamento, para honrar o casamento, porque afinal este será um casamento cósmico. É o casamento que representa a junção do céu com a terra. O céu vai finalmente beijar a terra, né? Desde a queda, quando havia essa conexão que foi rompida. E agora Jesus volta e novamente céu e terra, eles se fundem um no outro e se torna tudo o reino do Senhor, né? E então é um dia onde a natureza vai estar exuberante, as árvores vão bater palma de fato, as flores, os frutos, né? As árvores frutíferas darão seus frutos mais doces, as flores serão as mais lindas, e toda a natureza estará em expectativa, porque a Bíblia fala isso, né? Os animais, imagina, expectativa para esta festa de casamento. Aí, de repente, a gente não se preparou para a festa? Então, não pode ser parte da festa mesmo, né? Tem que ir para um outro lugar, né? Perdido na escuridão, um outro local que não seja o local da festa do casamento. Ter óleo na nossa lâmpada é conhecer a Jesus e ser por ele conhecido. É andar em esperança na restauração de todas as coisas. É isso. Eu espero que você tenha gostado de relembrar
a parábola das 10 virgens. Eu, pelo menos, gostei bastante, porque parábolas são maravilhosas, né? A gente sempre vê algo novo que a gente não tinha visto antes. Elas têm vida, porque são a palavra de Deus. E foi Jesus, né, que contou essa parábola. Então, meus irmãos, andando em fé, sabendo que ele vai voltar, vigiar e esperar, porque ele vai voltar. Deus abençoe.